sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Ligando os Pontos. Este é um episódio muito especial. Vamos homenagear uma profissão muito essencial na sociedade. Estamos no mês de outubro, mês cheio de datas comemorativas. Dia 15 tivemos o Dia dos Professores e não seria melhor comemorar esse dia tendo uma conversa com dois grandes professores. E eu gostaria muito que eles se apresentassem, mas antes disso, de uma maneira mais especial ainda para mim, porque tive a honra de tê-los na minha vida acadêmica, como coordenadora e como professora. Então, podem se apresentar e deixo esse momento agora para vocês. É um prazer. Começa, Andréia. Vai. Eu sou a Andréia, mais conhecida como Adéia Moreira. Estou no colégio há 15 anos. De profissão só tenho 38 anos. Então, uma trajetória com muitas aventuras, com muitos percursos interessantes. Uma profissão que, depois de 38 anos, não dá para dizer que eu não amo, né? Eu sou louca por ela. Eu também, o ano passado fiz, meu nome é Carlos Eduardo, Cadu, e estou no Poliedro Educação como Andréia há muitos anos. Eu, particularmente, esse ano, 19 anos. E o ano passado fiz 40 anos de educação. Comecei em 1983 lá como professor de História na rede pública de São Paulo. E venho, desde então, vendo todas essas tremendas mudanças que estão ocorrendo. E mais ainda com fé de que a educação tem seu papel. Bom, para começar, eu gostaria de saber um pouco sobre a jornada de vocês. O que motivou a escolha dessa profissão? Sabemos que não é fácil, mas temos aí a curiosidade de entender o que motiva um professor a ser professor. Quem quer começar? Eu começo, Cadu. Por via de regra, quase sempre uma inspiração, né? O que não foi o meu caso. No meu caso, quando eu fui para o hoje ensino médio, meus pais ofereceram vários cursos técnicos, me abriram um leque enorme de possibilidades. E minha mãe, em especial, disse: magistério não, eu não quero uma filha professora, apesar de eu não poder decidir por você. E ali naquela hora eu vi um momento de revolução. Eu decidi ser professora para contrariar a minha mãe. Olha isso há 38 anos. Então eu tive a formação do magistério e depois só que eu fui escolher letras, pedagogia, fui me enredar por esse caminho. Mas foi a melhor desobediência da minha vida. Aos 18 anos eu estava dentro de uma sala de aula. Então você aconselha esse tipo de desobediência? Esse tipo de desobediência, sim. Porque você tem que fazer aquilo que você gosta, né? E aquilo que te impulsiona, né? Sim, mas o interessante é que eu tinha certeza que eu seria advogada. Eu seria uma advogada. Então, eu fui fazer magistério e sabia que dali eu sairia para o curso de Direito. E fui para o curso de Direito. Só que eu já levava comigo provas para corrigir, aulas para preparar. E a advogada morreu no 2º ano de Direito. Entendi. A paixão falou mais forte. No nosso meio tem essa história de que você é picado, né? Pelo bichinho, Pelo né? bichinho e tal. Essa é uma história que a gente ouve sempre, né? O meu caso também, eu não tinha uma ideia romântica ou inicial, que não foi assim. Eu vim de uma família com muitas educadoras. Minha avó era professora e professora que hoje é nome de escola em Santos. Eu tenho uma tia ainda viva de 90 anos que até hoje atua como educadora, mas foi reitora da Universidade Católica de Santos. A minha mãe era professora. Eu tive tias também do lado da família da minha mãe que também eram professoras. A minha tia Dília também era professora alfabetizadora. Tava no sangue, então. De certa forma. Tava ali. Tava ali. Mas foi um amigo de universidade que tem um nome muito peculiar, Osíris, porque Osíris é o deus do destino na mitologia egípcia, né? E ele que dizia para mim: não, você é professor.
Ele que me levou para fazer a primeira aula teste, que foi horrorosa. Eu saí dali falando, não, eu não dou para isso. E ele insistiu, ele que insistia sempre, e me levou para dar aula em cursinho. E foi em sala de aula que também começou a haver essa paixão. Mas inicialmente eu não me enxergava como professor. Achava difícil e achava que era demais para mim. Que era uma coisa que eu não seria capaz de levar. E por que a gente dá esse sentido para demais, para ser professor? É algo muito que não cabe. Porque a gente tem contato com o professor a vida inteira e a gente sabe que é uma profissão de dedicação. Eu não gosto muito de falar que é vocacionado, porque é uma profissão. Né? Então tem um lado profissional que é importante. É uma escolha. É uma escolha e tem uma ética profissional que você precisa cultivar e desenvolver e tudo mais. Mas é uma profissão que precisa de muita dedicação, e essa motivação vem realmente de uma visão que você tenha da vida, da sociedade, uma visão ética, política, social. Não dá para fazer educação sem essas dimensões, na minha opinião. Sim, tem essa dissociação total. Não tem como dissociar. Você sabe que você está fazendo algo que não é algo que se vê resultados imediatos, né? Você planta e vai colher muito tempo. Você espera muito tempo até que um aluno faça universidade e volte para o colégio e fala, não, que legal, fiz isso, fiz aquilo, tal, né? Então, é uma colheita tardia, assim, é sempre uma colheita tardia. Então, eu acho que você precisa ter muita determinação e muito empenho, requer muita energia. Você falou de certa forma, sobre o impacto, né? Que esse impacto ele acontece mais a longo prazo. Teve algum momento da vida de vocês que vocês puderam ver ali num aluno esse impacto que foi causado pelo trabalho de vocês? Alguma história que marcou? Vezes, né? Eu acho que é uma colheita, às vezes tardia, mas também diariamente colhemos alguns frutinhos bem gostosos. Esse impacto, eu acho que em 38 anos, eu tenho, numa conta rápida, pelo menos 6 alunos que foram fazer letras. Legal. Então, isso para mim é muito impactante. Um aluno olhar para você e falar, eu fiz letra porque atual, você foi uma das inspirações para mim. Então, eu acho que isso é muito produtivo, muito bacana. Eu hoje, recentemente, trabalhei com ex-alunos, né? Aqui mesmo, em casa, há pouco tempo. Ex-alunos que são professores hoje e que, obviamente, pelo menos disseram isso, que se inspiraram, né, na relação que tiveram conosco. Mas isso aconteceu muito já, diversas vezes. Vem histórias de gente que você não vê há muitos anos e que vem em conta da importância que você teve na formação, na vida deles e tal. Isso é extremamente gratificante. Isso é a coisa mais... Embora a Andréa tenha razão, o dia a dia com as crianças, por exemplo, com os mais jovens, sempre com os mais jovens, é sempre muito bom. A alegria, assim, a energia que eles trazem, é muito. Mas educação é aquilo, né? A ideia é a formação de um cidadão, né? Isso que está lá, né? É forte, está lá na ponta a formação de um cidadão consciente, crítico, inteligente, empático, humano, né? Então é tudo isso, né? E o grande desafio, acredito que seja associar tudo isso com a sua disciplina.
né? Você está ali representando um conteúdo, né? Como eu consigo passar tudo que eu quero, né? Com essa responsabilidade toda através de um conteúdo. A importância daquilo, né? Daquilo que te pegou também, né? Porque você, afinal, se dedicou um dia àquilo ali, né? Enfim, isso é verdade, isso é muito forte. Tem um exemplo que eu trouxe, eu estava pesquisando um pouco sobre o que perguntar para vocês, e aí um ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele sempre fala, ele remete a uma figura de uma professora do ensino médio, que foi a primeira pessoa que deu voz para ele, que ele poderia ter um pensamento crítico em relação às coisas que ele duvidava, acreditava que não fazia sentido, e abriu um espaço para ele de, com esse pensamento crítico, de falar, você pode mudar se você quiser. E essas aberturas que o professor dá para um aluno pode mudar caminhos, né? Bem profundo isso, né? Sim. Porque professor, eu tô parando aqui para pensar, eu acho que é a profissão que tem maior contato com... o contato que ele tem com as pessoas, eu acho que é a maior quantidade, né? De pessoas que você tem contato, que você pode conversar. Quando você vai depois... Você encontra os seus alunos, ele pode ser um médico, ele pode ser, né? Dentista, tá na empresa que você tá indo comprar alguma coisa. A rede de... É enorme. É enorme, é muito grande. Você vai para uma consulta médica e você... Esse ano mesmo, tive dengue e reencontrei no hospital com um ex-aluno. E ele... Estávamos eu e a Janete, minha esposa, e aí... A gente entrando pelo corredor e quando a gente chegou na sala, ele estava de máscara, né? Eu não reconheci inicialmente, mas ele disse assim para mim, quando você entrou daquele jeito, eu falei, é o Cadu. Eu acho que isso não tem preço. Não tem preço, é muito legal, né? A cada jaleco, a cada reencontro numa empresa com aluno, sempre eu tenho que me controlar a emoção, porque eu sou a chorona da vez, né? O Cadu sabe disso. Legal. E é muito emocionante. Você, como a gente aqui agora, olhar para você e pensar que em 2013 você estava lá no 7º ano, sentadinha nas aulas de gramática. Então é isso, né? É muito forte, realmente é muito forte. Muito forte, é uma coisa que é uma profissão que, sob esse ponto de vista, ela é realmente muito gratificante. Como a gente disse, é muito dura, né? É uma profissão dura, porque você leva trabalho para casa, realmente você está o tempo todo pensando, né? Você precisa buscar estratégias, o tempo todo você está sendo instigado pelaquela turma, por aquele menininho de 11 anos. Muitas perguntas que às vezes você não sabe responder, exatamente, né? Como que responde então, isso, o tempo né? todo fica o tempo todo inserido na coisa, né? Mas você falou do Obama e eu acho que para nós é cada vez mais claro, principalmente porque estamos há décadas nas salas de aula, o pensamento crítico. Porque no começo da minha carreira, eu era o professor papagaio. Né? O professor Todos que ia lá, somos. ia falar de objeto direto, objeto indireto, e a abertura para o aluno era muito pequena. Então, eu acho muito significativa essa mudança de inserir o aluno como mesmo uma peça importante da aula. Que é uma troca, né? Troca, não pode ser só um... Sim. Mas isso que a André disse é muito legal, porque é o seguinte, você... o professor ele vai amadurecendo. E precisa desse tempo de amadurecimento. Quando você começa, você pode ter muita energia, porque é jovem, e ser muito idealista também, mas é o amadurecimento que vai trazendo realmente a boa relação com a profissão, porque você precisa de repertoriar, e isso é um trabalho de muito tempo, né? E como o contexto vai mudando o tempo todo, né? Porque as gerações vão chegando, a gente fica na escola, mas vocês, alunos, trazem novos vão contextos passando, o tempo todo, vocês vão né? chegando e vão indo embora, e vão trazendo novos contextos, uma nova realidade. E a gente tem que se adaptar a essa realidade. Então, não dá para ficar parado, né? sob esse ponto de vista, o professor não consegue envelhecer.
Ele consegue manter as gírias, a forma de falar, a comunicação. A gente está sempre atualizado. Dentro da família, a gente é aquele tio que nunca envelhece, entendeu? Entendi. Que sabe falar a língua das novas gerações. Sim, o sexto ano que habita em mim é enorme. Enorme. Legal. Isso é muito E a gente legal. está falando sobre impacto, sobre importância, o papel de vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre reconhecimento. A gente sabe que é uma profissão difícil no sentido de que envolve muita dedicação, né? Não tem como você não estar completamente presente de corpo e alma ali, né? Você está lidando com crianças, é uma responsabilidade muito grande. Você se expõe. Expõe muito. Como que vocês entendem que a valorização do papel de vocês, ela se dá? A gente tem o lado salarial, que é uma questão que se fala muito, mas fora isso, assim, como vocês, enquanto atuantes, acreditam que essa profissão poderia ser mais valorizada? É uma pergunta difícil, mas não sei se já pararam para refletir um pouco sobre isso. Eu acredito que a sociedade, de uma forma geral, tem contribuído para reforçar um pouco essa desvalorização. E se o professor ele avança em tanta tecnologia, em tantas habilidades que ele precisa ter, eu acho que a sociedade fez o inverso. Ela desvalorizou um pouco o professor no sentido de respeito, né? Muitas vezes, eu acho que a gente pode pegar até a nossa experiência como aluno, né, Cadu? Se você fizesse alguma coisa errada no colégio, quando criança, o seu pai, a sua mãe não queria nem saber a sua versão, porque o professor tinha razão. Às vezes podia ser até arbitrário isso, mas o professor tinha razão. O professor era muito mais respeitado. Sim. Hoje, talvez, pelo corre-corre das famílias, uma vida muito diferente, né? Maior interferência da família. Né? Eu acho que isso influenciou bastante para que essa desvalorização acontecesse. Eu acho que tem um outro fenômeno também que a gente pode dizer aqui, que é a questão... a gente está numa sociedade de massas, né? Regido principalmente por uma cultura de marketing. Eu acho que isso impactou demais. Impactou no sentido de que não só as crianças, os adolescentes, mas a sociedade de consumo, a também chamada sociedade do espetáculo, né? Idiotizou as pessoas, infantilizou. E eu acho que essa falta de autoridade do adulto, né? Desse adulto consciente, mais centrado, eu acho que ter nivelado o adulto, a criança e o jovem foi uma coisa muito, muito negativa. Mas para a visão do adulto em relação à profissão ou da criança que... Dos dois. Porque aí o conhecimento nessa sociedade está desprestigiado. Então, quem são os vencedores hoje? São os atletas, os pops, os que estão na mídia. E, antigamente... aqueles que têm reconhecimento aqueles que têm reconhecimento social são aqueles... Não são aqueles que Forbes under 30. Né? Não são aqueles que se dedicaram a uma profissão, a uma formação, ao conhecimento, dedicação ao conhecimento. Então, a gente está vivendo um momento realmente em que a sociedade está vivendo um processo de transformação muito grande, em que os valores estão se transformando, mas, infelizmente, nesse momento, o conhecimento não é valorizado. Infelizmente, isso é uma coisa difícil, triste de dizer, mas é isso. E o professor vem nessa esteira, porque se a criança já em tenra idade valoriza
o seu ídolo da mídia social. Que não fala sobre educação. Que não fala sobre educação. Que não fala sobre a sobre importância valores. Que não fala do valor da ciência, do trabalho. Que ele não chegou ali, às vezes. Não, ele não conta sobre a trajetória acadêmica né? As dele. pessoas porque acham que jogaram ele ali e agora, né, sou famoso. E aconteceu. Então, que muitas vezes existe uma associação de sorte ao longo do caminho, mas sim, por trás das grandes pessoas, né? Existe. Se for na vida de todo mundo mesmo, desses cantores pop, ou do ídolo, ou do esporte, tem o seu esforço pessoal, todo mundo tem sua história. Mas eu acredito que como valor social, assim... não é reconhecido. Não tá, nós perdemos o reconhecimento disso. E isso eu acho que impactou demais a profissão. Agora, acho também que a gente deve ter esperanças, porque nós estamos vivendo numa sociedade onde conhecimento hoje é fator de produção, ou seja, o valor de qualquer produto, serviço que se faça está medido não pela quantidade de horas trabalhadas, nem pela matéria-prima contida ali, mas pelo conhecimento e tecnologia embutida. Isso daqui, o valor disso daqui, por exemplo, sem dúvida nenhuma, é o valor do conhecimento envolvido para produzir esse produto. Então, de alguma maneira, em algum momento, o conhecimento tem que ser revalorizado. E a gente está vivendo uma fase, né, da humanidade em que daqui a pouco os recursos materiais eles estão ficando cada vez mais escassos. Vai ser um grande esforço para todos nós mantermos esse nível, sustentar esse nível de benesses materiais que a gente tem hoje, de consumo e tudo mais. E aí eu acho que esse talvez seja o ponto de virada, de que realmente o conhecimento novamente, de novo, valores humanos e tal, vão ter que ser recuperados. Ou Sim. isso, ou... E quanto ao professor, em especial, precisa reverter muito rápido, porque hoje é muito comum nós nos depararmos com estudos sobre um futuro apagão de professores. Né? Então, dá para imaginar que a gente não vai ter mais ninguém querendo ser professor? É impensável um mundo desse. Impensável. E a outra coisa, por exemplo, eu, quando era menino, jogava bola com outros meninos que não iam à escola. Nem todo mundo ia à escola. Hoje a escola é universal. É universal. Então, quer dizer, a grande utopia da educação hoje no mundo contemporâneo é que todo mundo tem que estar na escola. Então, e nós somos 7 bilhões, né? Indo para 9, né? Ou seja, quer dizer, a gente precisa realmente fazer um investimento muito, muito grande. A humanidade vai ter que fazer um investimento muito grande para poder colocar todo mundo para dentro do sistema. Porque quem hoje não vai à escola tem pouquíssimas chances, está realmente muito se alijado. Fala sobre outras possibilidades depois da educação básica, né? O ensino superior, né? Tem gente que já sai do terceiro ano empreendendo, né? Criando uma empresa e tudo mais. Mas a educação básica, ela é essencial, né? Essencial. E ela é cada vez mais sofisticada, né? Sim. Eu tô pensando aqui na época de escolha de faculdade, se ouvia falar muito pouco na possibilidade de ser professor um dia. Era bem difícil ouvir de algum colega isso. Então, de fato, está bem escasso. E faz sentido, Mari, porque para pensar, você brincou bastante de escolinha? Eu brinquei. Pior que eu brincava muito, eu era professora. Você tinha seu pai, né? Porque eu fico pensando se os meus alunos brincam de escolinha, porque não existe lousa, giz para eles terem acesso, comprar. Brincar de ser professora podia ser um ensaio para pensar, nossa, gostei disso. Eu já pensei, tá? Já passou pela minha cabeça na hora de estudar. Eu gostava de contar para minha mãe, para minha irmã, que eu tava ali estudando para a prova,
prova, pré-prova, já passou, mas cada vez mais eu vejo nos meus primos pequenos, não tem essa brincadeira. Essa brincadeira, eu brincava de professora, de médico, já lembro de brincar de aeromoça. Eu montava ali um mini avião. Gente, as brincadeiras eram bem diferentes. Hoje vamos brincar do quê? De ser youtuber? Então, mudaram. O cenário mudou muito. O cenário mudou muito. O cenário mudou muito. Mudaram as profissões, mudaram os adultos. As crianças estão, assim, são precoces do ponto de vista... A gente, por exemplo, a sociedade hoje não veste mais criança como criança. Não. Eu me vestia como criança. Você tinha roupa de criança. Não é? Hoje, eles chegam já aos 10 anos no ensino fundamental, nos finais, por exemplo, que é o início do processo de adolescência, a famosa adolescência. Eles já chegam adolescentes, entendeu? Quer dizer, então, essa precocidade também obviamente que ela é motivada por um conjunto de valores, né? E eu acho que esses valores não contemplam mais a figura do professor, né? Assim como do conhecimento também, que a gente disse há pouco. Comentou, então, né? eu acho que, de fato, assim, sob esse ponto de vista, talvez não seja por aí que a educação de novo ganhe status perante a sociedade. Eu acho que talvez o que venha a acontecer são mudanças estruturais mais profundas que nos obrigue a pensar na educação de uma outra maneira. Acho. E é profunda essa discussão, a gente tem que ter um episódio 4 aí para falar sobre isso. Sim. Indo para o final, eu queria que vocês deixassem aí um desafio e uma grande alegria que essa profissão traz. Quem quer começar? Eu já disse e repito, a alegria diária, Mari. Eu não é romantizar, não é poetizar a profissão, porque é claro que ela é difícil, ela tem vários obstáculos, mas eu colho alegrias diárias. A alegria de ver um aluno escrevendo um bom texto, um aluno que te reconhece e cita algo bacana que você fez para ele. Da sua turma, eu me lembro muito que um aluno, quando chegou no ensino médio, ele dizia assim: Deia, eu lembro dos seus exemplos de predicado nominal e o meu professor está lá falando sobre isso. Então, assim, isso marcas de conteúdo. Sim. Mas eu acho que as histórias que nós contamos, o exemplo que é dado, então eu acho que essa ligação com o aluno, ela nos presenteia todo dia. Abraço, sexto ano é a série do abraço, então eu acho que os presentes são diários. Né? Vocês inspiram muito. A minha perspectiva já é um pouco diferente da Andréia, né? Porque ela permaneceu fiel à sala de aula. E eu, em algum momento, há muitos anos atrás, eu construí uma carreira de coordenação, que é aquele que pensa na arquitetura, você pensa mais a longo prazo, fica mais numa sala, né? Mas querendo ou não, você é o confidente de muitos professores, né? Não, sim, o tempo todo em contato. Não, você não perde contato, mas você ganha uma outra perspectiva, é a educação numa outra perspectiva. Então, e essa perspectiva é uma perspectiva assim, mais de longo prazo. Você desenvolve um projeto na escola, você quer mudar um pouco a metodologia e tal, você sabe que você vai ter que investir ali durante alguns anos. Por exemplo, o projeto de tecnologia que a gente desenvolveu na escola, né, numa das nossas unidades, levou 13 anos, 12 anos até chegar a um nível de amadurecimento. E você precisa... Então, acho que eu vou voltar a dizer que educador, você precisa perseverar. Resiliência, perseverança. Eu acho que o educador também ele precisa ter muita disponibilidade. Porque ninguém também entra na profissão
não sabendo o que de fato vai encontrar. Né? É. Então, eu acho que disponibilidade precisa existir, porque do portão para fora do colégio tem muito trabalho. E você precisa encarar essa profissão já sabendo disso. Acho isso muito importante. Abertura ao novo, né? Isso. E sempre buscar, porque você precisa sempre estar se atualizando, tanto pela linguagem das novas gerações, quanto daquilo que você está ensinando. Quanto né? intelectualmente, né? Quanto a sua formação. Novas formas de ensinar. Novas formas de ensinar, novas perspectivas. Por exemplo, hoje é difícil alguém que não esteja na educação que não esteja de olho no que a neurociência está trazendo, não é? No impacto que a tecnologia está provocando. Então, tudo isso é um profissional, a gente brinca, né, lá, né, que você pode morrer de infarto, mas de tédio você nunca. não morre. De tédio, educador. Olha aí, uma não mensagem morre. para a juventude que tem. Seja professor, muito de tédio você né? não vai de morrer. Tédio, De você tédio não vai não morrer. se morre em educação. Legal, gente. Ó, muito obrigada. Legal, foi um ótimo. prazer conversar com vocês. De fato, é uma Também. profissão muito bonita, mas cheia de desafios, né? Inspira muitas pessoas e espero aí que, de alguma forma, o Polígono com, né, o Cadu hoje faz parte aí da equipe, possa ajudar os professores a cada vez mais se sentirem valorizados e terem força e ânimo para dar continuidade aí diária para o trabalho e esse serviço que é muito bonito. Obrigada e compartilhem esse episódio para o maior número aí de professores para que eles possam receber essa mensagem de carinho e conforto desses dois grandes professores. Obrigado. Abraço, Mari, a gente agradece. Tchau. Obrigada.